Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica das noites de quinta-feira aqui da TV Meio Norte, sempre trazendo pautas importantes relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar. E veja os destaques do programa de hoje. Nós vamos estar recebendo o psicólogo Rodrigo Lopes para falar sobre o mês de conscientização da saúde mental, Setembro Amarelo, e sobre a importância de buscar acolhimento quando precisar. No mês de conscientização da doença de Alzheimer, o geriatra Otávio Fortes vai estar falando as inovações para o tratamento e prevenção da doença. Com o gastro Antônio Moreira Filho, você vai ficar por dentro de quando é necessário recorrer à cirurgia bariátrica e como manter uma qualidade de vida pós-cirurgia. O Canal Saúde já está no ar. Setembro é um mês de grande importância no calendário de conscientização sobre a saúde mental. Durante todo o mês, campanhas em todo o mundo se unem na luta contra o estigma associado à saúde mental, promovendo recursos de apoio. O Setembro Amarelo é uma iniciativa que busca aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio e a importância de cuidar da saúde mental. E a cor amarela foi escolhida como símbolo do Setembro Amarelo por representar a esperança e a luz no contexto da saúde mental. A campanha enfatiza a importância de iluminar a conversa sobre temas delicados relacionados à saúde mental, proporcionando um ambiente de apoio e compreensão. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos o psicólogo Rodrigo Lopes, a quem eu agradeço a participação no programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla. No mês de setembro, por conta da campanha, você acredita que as pessoas procuram mais apoio psicológico ou a campanha não ajuda nesse aumento? Cara, a campanha ela aumenta a procura devido ao processo de conscientização. Então as pessoas procuram visualizar mais essa realidade, não sendo a procura apenas dentro da realidade vinculada a questões do suicídio, mas sim da saúde mental como um todo. As pessoas estão sempre buscando ter esse cuidado. Mas com a campanha, após a pandemia, as pessoas estão tendo bem mais esse cuidado. Mas com a campanha, com essa fala sobre a campanha, tá sempre dando ênfase a essa realidade, com certeza os cuidados aumentam e fica cada vez mais direcionado para esse cuidado da saúde mental. Segundo a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina e cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais. Na verdade, são números alarmantes. Quais são os principais fatores que levam para que as pessoas estejam cada vez mais prejudicadas psicologicamente? Toda essa questão que nós passamos com a pandemia, né? O isolamento físico, não vou dizer social, porque nós tivemos um contato online, claro que não é da mesma forma, mas Sim. teve um tipo de contato, né? Mas esse isolamento físico mexeu muito. Essa questão da falta de contato com a natureza, as pessoas se fecharam dentro de casa, né? Além de todo o sofrimento que o brasileiro passa no dia a dia devido à situação econômica, a todo um desgaste social que também existe. Tem muitas variáveis que influenciam para isso. Com certeza. E depois da pandemia, houve consideravelmente, sim, um aumento de busca por ajuda psicológica. Demais, Carla. As pessoas já estavam buscando se cuidar, mas após a pandemia, o cenário foi totalmente diferente. Até porque na pandemia, muitas pessoas começaram a cuidar de si através da consulta online, Justamente. Né? E aí, naquele momento de pandemia, as pessoas começaram a ter essa visão desse amparo psicológico, desse cuidado psicológico através da consulta, e pós-pandemia isso virou uma rotina na vida das pessoas. É impressionante como isso, de fato, aconteceu com muitas pessoas. Os meus 2 filhos, por exemplo, eu tenho uma filha que é psicóloga, mas ela faz tratamento com psicólogo, né, porque
faz parte, inclusive, da profissão de vocês. Sim. E hoje ela faz medicina e ela tem atendimento psicológico. Na pandemia, meu filho começou a fazer ali o tratamento com a psicóloga. Ele continua fazendo, porque virou essa questão do hábito. Eu posso até falar sobre essa questão de acaba virando um hábito, sabia? Um hábito saudável. Saudável, né? Demais. É tão bom. Sim. A gente fazer esse acompanhamento psicológico. Carla, só tem a trazer benefícios. Só. E se isso já tivesse sido instaurado há muito tempo, seria um trabalho preventivo. Hoje nós não podemos dizer que é preventivo diante de toda a situação. Sim, com certeza. Que está no que é relacionado à situação da saúde mental do Brasil. Mas não deixa de ser muito interessante as pessoas estarem tomando consciência. Né? Isso é muito legal. E a gente levando a consciência das pessoas, infelizmente, uma construção de uma iniciativa como se as pessoas só procurassem um psicólogo, um psiquiatra, quando tivesse realmente alguns outros tipos de transtorno. E muitas pessoas, inclusive, antigamente tinham muito essa questão desse preconceito até de buscar um apoio psicológico. Com certeza. Falavam muito em transtorno mental, em loucura. E é algo até que eu pergunto, o que é loucura? O que é loucura? Precisam entender melhor o que é isso. Precisa. E tem uma coisa muito clara, sabe, Carla, que eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo que vai assistir a gente, tá? Olha só, você já parou para pensar o que é que eu estou cuidando? Quando eu vou para o psicólogo, quando eu vou para o psiquiatra, as pessoas não param para perceber que elas estão cuidando das emoções dela. São as emoções. As pessoas falam muito de transtorno mental, mas independente de qualquer rótulo, nós não procuramos atendimento, não é só por um transtorno. Qualquer comportamento aversivo, qualquer comportamento que está incomodando, a gente tem que buscar ajuda para trabalhar as emoções dentro daquela situação. Então nós não podemos nos fechar apenas a procurar quando um quadro já está instaurado. E é impressionante que uma pessoa que tem essa ajuda psicológica constante e que consegue se programar, inclusive, desse tempo para si, eu falo da questão mesmo do autocuidado que a gente tem que ter com a gente, né? Com certeza. Eu falo muito isso aqui para vocês, telespectadores e telespectadoras, o quanto que a gente precisa ter esse cuidado com a gente, esse autocuidado, de ter uma autoestima, de se sentir bem, de ter ali esse apoio psicológico, sim, porque você vai se sentir uma pessoa muito mais preparada para encarar os desafios do dia a dia. Porque, a gente tem desafios para encarar todos os dias e somos seres humanos, somos todos iguais. A minha vida, ela é diferente da do Rodrigo, sim, porque cada um de nós temos a vida diferente, cada um de nós temos o nosso próprio DNA, temos os nossos problemas, temos tantas situações que são diferenciadas, somos únicos. Somos únicos, tem a sua personalidade, né? A sua vida. Nós temos que respeitar. É algo que eu falo muito. Não só no Setembro Amarelo, que eu gosto de dizer que o Setembro Amarelo é durante o ano todo, não é só durante um mês. Nós temos que acolher mais, julgar menos. E a gente está vivendo uma era digital que me preocupa muito, doutor Rodrigo, porque as pessoas estão adoecendo muito por causa da internet, por aquilo que elas veem as outras pessoas fazendo. A gente começa a achar que a vida do outro é sempre melhor do que a nossa e às vezes a gente não está preparado para aquilo e a gente começa, inclusive, a ter uma vida na internet de uma forma que não é aquilo que a gente é. Olha, veja o que aconteceu, por exemplo, com o Wesley Safadão. Olha o esgotamento físico, emocional, espiritual, um esgotamento profundo. Então você olhava para o Wesley Safadão e a gente imaginava que estava tudo bem com ele. E de repente ele disse, eu preciso parar, porque eu não aguento mais. E nós não sabemos o que está acontecendo com cada um que está ali. E a gente não sabe se esse esgotamento já vinha de muito tempo. E como é que era a reação das pessoas mais próximas? E a família, o que é que dizia para ele? Não, isso é besteira, calma, vai para frente, vai indo. Quanto tempo ele passou até ele ter realmente essa condição de dizer, eu não tenho mais condição? Porque esse momento, o apoio da família é fundamental, porque a gente se cobra muito. E aí eu falo aqui de uma outra situação também, que eu acho que é muito importante a gente falar,
é que muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim: ah, mas eu não busquei ajuda, eu não fui atrás porque eu não tinha condição financeira. Ah, porque eu não tinha como. Por falta de informação, muitas vezes as pessoas acham que não tem como ser ajudadas. E aí a gente vai falar do CVV, que é um meio muito importante para quem deseja ouvir uma palavra, para quem no momento está precisando. É só ligar o 188. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, que existe no país há mais de 60 anos. Nosso trabalho principal, nosso trabalho voluntário, é o de prestação de apoio emocional às pessoas que precisam de um ombro amigo, uma palavra de conforto, né? Nós atendemos as pessoas pelo telefone 188, é um telefone fácil de gravar, 188. Esse telefone é gratuito, as pessoas não precisam ter nem crédito para falar ao celular e está disponível a todos os municípios do Brasil. Assim, qualquer pessoa do Piauí poderá ligar para o telefone 188 e conversar com nossos voluntários 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nosso trabalho voluntário, ele garante também o sigilo das pessoas que nos ligam. O que você conversar com o nosso voluntário ficará só entre você e o voluntário. Bem como também você não precisa se identificar para falar com o nosso voluntário. Você não precisa dizer seu nome, de onde está falando, seu telefone. Nós não anotamos nada. Tudo é na maior sigilo, tudo garante o sigilo da pessoa que está nos ligando. E é importante falar também que o CVV atende não apenas pelo telefone 188, nós atendemos também via chat. Quem quiser conversar com nossos voluntários através de um chat, basta acessar o site cvv.org.br. E dentro desse site você também poderá mandar e-mail para conversar com nossos voluntários. Então é importante saber que você tem essas 3 maneiras disponíveis de falar com nossos voluntários: via o telefone 188, via chat e via também e-mail. E para você ver a dimensão desse nosso trabalho, nós atendemos basicamente todo ano no país, no Brasil, cerca de 3 milhões e meio de pessoas que nos contactam ano a ano. Além do CVV, tá? Tem o CVV para esses momentos de urgência, mas tem também as clínicas escolas. Clínicas escolas, serviço público, né? Municipal, estadual. Isso, tem que buscar, nós temos formas de buscar. Pode demorar? Pode, mas nós temos que dar o primeiro passo. E também tem uma outra realidade. Os serviços escolas hoje tem vários, não tem só um ou outro, são vários serviços escolas que nós podemos buscar essa ajuda, tanto psicológica quanto psiquiátrica muitas vezes, e assim nós podemos cada vez mais estar cuidando da nossa saúde mental, independente da classe social. E é isso, a gente deixa essa mensagem para você que está em casa assistindo o nosso programa e te agradece muito por você ter vindo aqui contribuir com esses esclarecimentos, falar desse mês que é tão importante para a gente, que é o Setembro Amarelo. Infelizmente, durante muitos anos, a própria mídia não falava sobre o suicídio, a gente não falava sobre a saúde mental, porque existia ali muito disso, né, de achar que a gente não poderia falar sobre isso, essas campanhas de conscientização, mas que bom que as coisas mudou e a gente precisa muito da mídia também. E a TV Meio Norte, ela tem esse papel fundamental, ela tem feito esse trabalho há algum tempo já, apoiando sim esse mês, trazendo essa conscientização. Então todos nós não podemos mais fechar os olhos para esse tipo de situação. O Piauí, por exemplo, o número de pessoas que já perderam as suas vidas é muito grande, é muita tristeza. Então, prevenir é sempre a melhor solução, com certeza. Com certeza. Temos que cuidar da nossa saúde mental, não vamos esperar, temos que nos cuidar. E é isso. Fica esse recado aí para você e para que você também possa ajudar as pessoas que nesse momento estão precisando de apoio. Próximo bloco, temos uma entrevista com o gastro Antônio Moreira Filho. A gente vai falar aqui sobre cirurgia bariátrica e como manter uma qualidade de vida. É já já.
Agora vamos falar sobre o Clube A, o nosso parceiro que assina os cenários do programa Canal Saúde. O Clube A é composto pelas maiores empresas do mercado de arquitetura e decoração. São 8 lojas com atendimento especializado e personalizado. Aqui tem tudo o que você precisa para a sua casa ou ambiente corporativo ter ainda mais conforto. As grandes marcas estão aqui. E essa loja linda que estamos gravando o programa de hoje é a Florence Teresina. Nos mais de 20 anos da nossa história no Piauí, nós formamos uma equipe especializada em solucionar seus ambientes com conforto, funcionalidade e a mais atualizada estética. Venha conhecer o nosso showroom e, claro, fazer o seu projeto personalizado. A Florence fica localizada na Avenida Elias João Tágida, 1302, bairro Jockey. Para maiores informações, segue a gente aí no nosso Instagram, @FlorenceTeresina. Clube A, você merece mais. Imagine um clube com as maiores empresas do mercado de arquitetura e decoração. O encontro do design com o conforto, da funcionalidade com a tecnologia, do estilo e da exclusividade para sua casa, da arte e da iluminação. As grandes marcas estão na Clube A. Visite nossas lojas e deixe a sua casa ou escritório com muito mais qualidade. Clube A, você merece mais. A obesidade é um problema de saúde global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Para muitos, a cirurgia bariátrica tem se revelado uma solução eficaz para a perda de peso e a melhoria da qualidade de vida. No entanto, deve ser vista como parte de um plano de tratamento, pois é crucial que os pacientes incluam mudanças de estilo de vida e acompanhamento médico. Para trazer mais informações sobre este assunto, sobre essa cirurgia, nós convidamos o doutor Antônio Moreira. Olá, tudo bem, Carla? É um prazer estar com você aqui mais uma vez, falando desse tema tão relevante, tão impactante e que, sem dúvida, desperta ainda muitas dúvidas e muitos mitos. Doutor Moreira, quais são os critérios médicos comuns para considerar a cirurgia bariátrica como uma opção de tratamento? Bom, veja, essa questão sempre é muito debatida e as pessoas sempre cometem um equívoco de pensar que o peso é que é o mais importante. E na realidade não é o peso. Você pode ter uma pessoa forte que pesa 90 quilos, né? Isso aí não vai, logicamente, ter nenhuma indicação para cirurgia bariátrica. Você tem que pegar a relação peso dividido pela altura ao quadrado. Aí você tem o índice de massa corpórea, o IMC. Então, se esse cálculo for pelo menos maior ou igual a 35, você teria sim uma indicação de cirurgia bariátrica, desde que você tenha alguma condição clínica, uma comorbidade, especialmente hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, apneia do sono, artrose, refluxo grave, esteatose, entre outros. E se o MC for maior ou igual a 40, condição de obeso mórbido, aí você já tem indicação sem precisar de nenhuma comorbidade. Quais são os diferentes tipos de cirurgia bariátricas disponíveis e como elas diferem em termos de procedimentos e resultados? Veja, primeiro a gente tem que entender que quando eu falo em cirurgia bariátrica, é um método cirúrgico, tem também métodos endoscópicos, já há algum tempo consagrado, o balão intragástrico, que é um método endoscópico, tem também a gastroplastia endoscópica, com bom resultado, mas um custo, resultado igual ao do balão, né? Mas com custo altíssimo, o que torna pouco disponível para a maioria dos clientes que procuram. E em relação à cirurgia bariátrica em si, temos algumas técnicas, algumas novas técnicas aí que estão sendo já realizadas, mas sem ainda um consenso, né? Uma autorização pelo Conselho Federal de Medicina. Então, se for pegarmos as técnicas já autorizadas, ficaremos mesmo com a gastrectomia vertical, o sleeve gástrico, no qual você torna o estômago um tubo, né? Uma manga, por isso o nome sleeve. Ou então, a outra opção seria o bypass gástrico, no qual você, além de reduzir o tamanho do estômago para uma bolsinha, você faz um desvio, uma modificação na posição intestinal. Então, seriam essas as duas opções que nós temos hoje em dia ainda autorizadas pelo CFM.
Em relação à preparação antes da cirurgia bariátrica, são alguns passos envolvidos, né, doutor? Com certeza. É uma cirurgia segura, bom que se diga isso, mas para isso temos que ter segurança de um bom exame, uma bateria de exames pré-operatórios, que inclui exames bioquímicos, exames para ver a condição cardiopulmonar, exames endoscópicos, ultrassom, e também tem que ter a avaliação e laudo de vários especialistas, né? Nutricionistas que vai lhe indicar a dieta, o psicólogo ou psicóloga que vai avaliar a sua condição psicoemocional, se está preparado realmente para realizar o procedimento, o endocrinologista que vai testar que você já tentou todas as formas de perder peso e não conseguiu, e o cardiologista e pneumologista para ver que seu coração e pulmão estão adequados para o procedimento. Tudo isso sendo bem feito e escolher uma equipe preparada, uma equipe que seja credenciada junto à SBCBM, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tem tudo para dar certo sim. Doutor, e é muito importante a gente falar sobre isso, a equipe multiprofissional, e é uma responsabilidade que a gente tem que ter também, então todos esses cuidados que o doutor Moreira deixou aqui, eles são válidos, imprescindíveis. Inclusive, você conhece alguém que já fez uma cirurgia bariátrica com aquele médico? Você sabe quem é o médico que está te operando? A equipe que está te operando? Você está fazendo todos os exames necessários para isso? Eu fico muito preocupada, doutor Moreira, hoje em dia, em tempos de redes sociais, as pessoas acabam optando por fazer cirurgias, inclusive com quem não está preparado para esse tipo de cirurgia. Evidentemente que isso é um grande equívoco, você tem que ter referências, como você falou, especialmente conhecer pessoas, parentes próximos que o colega, a equipe operou. E o ideal também é verificar também, além disso, no site da sociedade, se o médico ele é credenciado, ele é titular para poder realizar esse tipo de procedimento. E é claro, é uma equipe multidisciplinar, não se trata apenas do cirurgião, da equipe cirúrgica. É muito importante, como eu falei, o papel especialmente do psicólogo e do nutricionista no acompanhamento tanto pré como pós-operatório para garantir um resultado duradouro a longo prazo. Como é que a cirurgia bariátrica, doutor Moreira, ela afeta o metabolismo e a absorção de nutrientes no corpo? Bom, veja, primeiro assim, tem que diferenciar as duas técnicas, né? Em relação à técnica da gastrectomia vertical ou sleeve, ao formar um tubo gástrico, você tira a parte superior do estômago, que é a parte produtora da grelina, que é o hormônio da fome. Então você tem um estômago mais reduzido, com volume menor e com menos hormônio que vai levar você a ter fome. Isso, obviamente, o paciente vai se satisfazer com um volume bem menor de alimentos. Na cirurgia do bypass gástrico, você faz uma modificação no trânsito do intestino, de forma que o alimento chega muito mais rápido nas células do jejum, do intestino delgado. O jejum ele produz realmente hormônios chamados hormônios incretínicos, que são aqueles hormônios que aumentam a sensibilização à insulina, aumentam a produção de sais biliares, e tudo isso tem um efeito metabólico importante, tanto no metabolismo de carboidratos, né, que são a glicose, né, especialmente, como também do metabolismo dos lipídios, né, tanto o colesterol como o triglicéridos. Então seriam esses os mecanismos fisiológicos que levam, sim, à manutenção do peso, como também da resolução das condições sistêmicas, né, das comorbidades. O processo de recuperação após a cirurgia bariátrica necessita, claro, dos cuidados pós-operatórios essenciais, né? Claro, como toda cirurgia, há um protocolo, há alguma recomendação. É importante chamar a atenção, especialmente a questão da evolução da dieta. A pessoa tem que estar realmente preparada do ponto de vista psicológico e orientada que há uma evolução nutricional. Você não pode operar e daqui a 10 dias você querer comer coisas sólidas, querer avançar etapas. Então tem uma etapa de dieta líquida, 15 a 20 dias, depois um período igual de dieta pastosa, e com cerca de 40 dias você vai estar ingerindo seus nutrientes de forma normal, uma dieta chamada branda, desde que controlada com baixo valor calórico.
Agora, tem uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade aqui, ao entrevistar o Dr. Moreira Filho, em relação a uma pós-cirurgia bariátrica. Eu estou falando sobre, no ponto de vista, doutor, da questão da baixa autoestima, que muitas pessoas têm a baixa autoestima, mas que pós-cirurgia bariátrica mudam totalmente, inclusive passam a ter uma vontade maior de ter um novo estilo de vida e de continuar. É como se ali você estivesse iniciando uma nova fase da tua vida. Eu falo isso porque eu tenho um exemplo muito forte próximo a mim, da Nayana, que é a nossa querida piauilina, aqui da TV Meio Norte, que fez a cirurgia bariátrica com o Dr. Moreira Filho. Ela perdeu quantos quilos, doutor? Olha, eu acho que a Nayana ela não era tão assim... Mas foi muito. Ela perdeu o esperado, né? Em torno de 30% a 35% do peso inicial. Né? E eu lembro bem que nessa época, doutor Moreira, ela tinha muito essa vantagem. Nayana é uma mulher linda, jovem, mas que tinha um sobrepeso, tinha uma baixa autoestima e que mudou completamente a vida dela. Depois da cirurgia bariátrica, gente, a Nayana é outra pessoa. E eu trabalho aqui na TV Meio Norte com outro programa também, que é o Revista Meio Norte. Então, todos os dias de manhã cedo, nós estamos no camarim. E eu estou lá me maquiando e Nayana está chegando do CrossFit, toda com a roupa de academia. Então, assim, 7 horas da manhã, a Nayana está no CrossFit. Então, ela está cuidando da vida dela, pós-cirurgia. Ela fez ali a cirurgia plástica para poder tirar a questão da pele que fica. Então, assim, ela é uma outra mulher, uma mulher empoderada, uma mulher que depois de uma cirurgia bariátrica mudou completamente a sua vida. E isso, doutor Moreira, é maravilhoso, sabe? Eu fico assim muito feliz quando eu vejo resultados como o dela, quando eu vejo estilos de vida melhorados e quando eu vejo, por exemplo, pessoas que antigamente, antes da cirurgia bariátrica, não tinham essa disposição, inclusive, para fazer atividade física. A cirurgia bariátrica realmente ela muda vidas, né? Existe até uma comparação, né? De uma borboleta, né? Saindo do casulo, né? De uma vida nova. Então, não só o caso da Nayana, a gente tem vários clientes. Tantos outros. E muitas pessoas que eram sedentárias. Né? Eu tenho um cliente hoje em dia que é atleta, né? Corre maratona. E você vê, até pelas postagens, né? Que por sinal foi agora regulamentada pelo CFM, você pode postar o antes e depois com o seu paciente. E a gente vê nas postagens que os clientes fazem a satisfação, né? De ter uma vida nova. Então, assim, muda, tem impacto, tanto no controle das doenças sistêmicas, como também no aspecto, como você falou, com muita propriedade, da autoestima. A pessoa passa a se amar mais e passa a fazer coisas que antes ela se achava incapaz de fazer. E com tudo isso vai ter mais qualidade de vida e mais saúde. Com certeza. Os casos que o Dr. Moreira tem aí, esses longos anos de profissão, um bocado de tempo, né, doutor Moreira? Tem doutorado, é um apaixonado pelo que faz, é professor também de universidade de medicina, né, doutor? É um apaixonado pelo que faz e a gente tem que ser, né? A gente sempre faz o que gosta e com paixão, e isso sempre tende realmente a produzir melhores resultados. Verdade. Bom demais ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, Carla, pelo convite. Parabenizo sempre você por dar oportunidade, não só a mim, como a vários colegas, de estar aqui trazendo esclarecimentos sobre a saúde, que é nosso patrimônio maior. Já já nós vamos ter uma entrevista com o geriatra Otávio Fortes. Nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer e como os tratamentos para a doença têm avançado.
Clínica AME, assistência médica especializada do Piauí, é um espaço de saúde moderno e aconchegante situado no edifício Manhattan River Center, o prédio mais charmoso da cidade, com estacionamento rotativo e segurança 24 horas. A clínica conta com especialidades em pediatria, como endocrinologia e hematologia pediátrica, além de cirurgia plástica. Conta ainda com um espaço gourmet e brinquedoteca. Nós preparamos o espaço para garantir conforto e um serviço de excelência para nossos clientes. Para mais informações, acesse o nosso Instagram, @ClínicaAmePiauí, ou ligue para o número 98182 4050. A Clínica AME, assistência médica especializada, conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados, amplas e modernas instalações para oferecer os melhores serviços na área de saúde para Teresina e região. Recepção confortável, espaço gourmet, consultórios modernos e aconchegantes e brinquedoteca. Clínica AME, no térreo do Manhattan River Center, bairro São Cristóvão. Agende uma consulta, 86 981 82 4050. A doença de Alzheimer é uma condição devastadora que afeta a memória e a função cognitiva. Tem sido uma preocupação crescente à medida que a população global envelhece. No entanto, avanços significativos na pesquisa e na prática médica oferecem esperança para a prevenção e o tratamento dessa doença debilitante. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos para participar dessa entrevista o geriatra Otávio Fortes para explorar as novas formas de tratamento e quais os meios de enfrentamento da doença. Inclusive, nós estamos no mês de conscientização do Alzheimer, né, doutor? Exatamente, Carla. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos. Dia 21 de setembro ficou como o Dia Mundial da Conscientização do Alzheimer, né? E para a gente falar um pouco de por que é importante a gente abordar esse tema, eu vou trazer aqui um dado. Estima-se que cerca de 44 milhões de pessoas no mundo têm a doença de Alzheimer, né? E como você falou, com o envelhecimento populacional, esse número vai aumentar muito. Então, cada vez mais a gente precisa abordar esse tema, aprender como tratar melhor esses pacientes e a família, né, que a gente vai conversar aqui. É uma doença que afeta todo o ciclo social, toda a família do paciente, né? Doutor, existem vários fatores, dentre eles os genéticos, que contribuem para o risco de desenvolvimento do Alzheimer? Com certeza. Na verdade, assim, a gente ainda não sabe 100% a etiologia da doença, né? Mas a gente sabe que tem alguns fatores genéticos envolvidos. E aí eu vou ter que trazer uma parte um pouco mais específica, um pouco mais técnica, que o Alzheimer, ele decorre do acúmulo de uma proteína que a gente chama de beta-amiloide no cérebro. Isso vai causando a destruição das células dos neurônios, né, células do cérebro. E esse acúmulo está muito relacionado com uma proteína de herança genética, né, que é a apolipoproteína E, que a gente chama. Então, sem dúvida, tem fator genético, mas 40% dos fatores de risco, e aí é um dado interessante, 40% dos fatores de risco para o Alzheimer são fatores modificáveis, né? Por exemplo, nível de escolaridade, tabagismo, sedentarismo, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, depressão, né? Isolamento social, né? Tanto que a gente viu durante essa pandemia um isolamento social forçado, nós tivemos um aumento muito grande dos casos de Alzheimer. Ou aqueles pacientes que estavam no início da doença progrediram de uma forma muito rápida, exatamente por ser um dos fatores de risco, né? Quais são os sintomas iniciais mais comuns do Alzheimer e como é que eles progridem ao longo do tempo? No Alzheimer, qualquer demência, na verdade, a gente tem uma perda cognitiva. No Alzheimer, a principal área da cognição afetada é a memória, né? Pelo menos no início da doença. Então, os primeiros sintomas que a gente costuma ter são, por exemplo, problemas de memória, esquecimentos, uma pessoa que fica cada vez mais repetitiva. Você falou uma informação para ela ontem, ela já não lembra mais hoje. É uma pessoa que, por exemplo, era totalmente funcional, fazia suas coisas, tinha sua independência, e agora ela já precisa de ajuda para fazer coisas do cotidiano. Costumava andar por determinado lugar e de repente se perdeu, né? Então a gente vê muito esses relatos
no nosso consultório. Então, é o que mais chama a atenção da família normalmente, tá? Mas a gente sabe que podem ter outras alterações, além da perda de memória, alterações comportamentais. Então, o paciente que começa a mudar o comportamento, fica mais agitado, irritado, desinibido, né? Alterações no sono, por exemplo. Então, são vários sintomas que a gente pode ter, mas o principal é a perda de memória. E com relação à progressão que você falou, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, tá? Então, ele vai progredindo, é de uma forma lenta e gradual, mas não tem cura ainda, infelizmente. E se a gente for falar de tempo, de traçar uma trajetória da doença, varia muito de indivíduo para indivíduo, mas normalmente o paciente leva ali em torno de 10 a 12 anos para passar de uma fase leve do Alzheimer inicial até uma fase avançada. E o que acontece muito também, doutor, mas eu acredito que tem mudado muito isso, porque a gente já está vendo essa questão da longevidade, envelhecer de forma mais saudável possível. A gente precisa começar a ter essa consciência de nos prepararmos para a longevidade e nos cuidarmos também. Eu estou falando isso, doutor, porque depois de uma pandemia como essa, eu tenho ouvido diversos relatos, inclusive acontece muito comigo, de esquecimento. E aí é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, olha, eu não consigo mais lembrar o nome de alguém, você está ali na memória, eu preciso lembrar o nome de alguém, eu não consigo lembrar, eu estou aqui apresentando o programa, eu sei que eu tenho que falar uma coisa, eu não consigo lembrar. E aí já vem o medo. Aí já vem o medo, né? E aí muitas pessoas dizem assim, mas isso aí é um reflexo da pandemia, ou é vacina, ou é isso, ou é aquilo, então já começa a aparecer um monte de achismo, né? Acha isso, acha, não é por isso, então assim. Mas a gente está vendo, doutor, na verdade, a população. Eu acredito que, eu não sei quantitativo, claro, não tem como saber, mas eu falo por dados pós-pandemia, né, dos estudos, de que essa situação da perda da memória, ela tem acontecido de forma frequente. Na verdade, assim, isso que você relatou, esse seu sintoma, essa sua queixa, é inclusive um dos motivos que levam muitos pacientes ao nosso consultório, né? Lembrar, nem toda perda de memória é demência, tá? E demência tem várias causas, certo? O Alzheimer é a principal causa de demência. 70% a 80% dos casos de demência é por conta do Alzheimer. Mas nem todo o esquecimento significa uma demência ou Alzheimer. Então, é sempre importante a gente fazer uma avaliação aprofundada, porque coisas simples, vamos dizer assim, do dia a dia, por exemplo, ansiedade, depressão que não está controlada, problema de sono, né? Tudo isso pode levar a problemas de memória, esquecimentos simples. Então, para a gente dar o diagnóstico... O estresse, né? O estresse, esgotamento, burnout, né, que é cada vez mais frequente, isso pode, o déficit de atenção, isso pode levar a esquecimentos. Mas geralmente são esquecimentos, vamos dizer assim, leves, não impactam a funcionalidade do indivíduo, né? Então, é isso que a gente tem que destacar. O paciente com Alzheimer, ele tem uma perda cognitiva tão acentuada que reduz a autonomia dele, reduz a funcionalidade, ele passa a ficar cada vez mais dependente. Por isso que toda queixa de memória tem que ser muito bem avaliado. No consultório, a gente faz uma propedêutica, que a gente chama, né? Toda essa avaliação com uma bateria cognitiva. São vários testes de memória que a gente faz ali com o paciente. A gente busca também o auxílio de familiares, de pessoas mais próximas, para saber como que vem evoluindo, se realmente o familiar, quem está ali no dia a dia, também percebeu alguma alteração. A gente faz alguns exames de imagem, ressonância de crânio, exames de sangue para descartar outras causas. Então, realmente precisa ser muito bem avaliado. E aí a gente vem daquilo que eu estava falando agora há pouco. A gente precisa se preparar para o envelhecimento, né? E aí vem a questão da geriatria. Eu gosto muito de falar sobre a geriatria. Aproveitar para mandar um beijo para a doutora Glenda, maravilhosa. Eu já tenho uma longa história aqui com a doutora Glenda. Ela, inclusive, foi uma das pioneiras nessa questão da longevidade. E é importante realmente que a gente se atente a isso. Antigamente a gente dizia assim, eu só vou no geriatra se eu já tiver... Quando o problema já está muito grande. Ou então quando eu já estou assim numa fase bem envelhecida da vida. Hoje não. Hoje as pessoas com 40 anos, 40, 50, estão já começando a ter
essa noção. Essa ideia da prevenção, da promoção de saúde. Né? Então, assim, digamos que você seja uma pessoa jovem ainda, mas que você já começa a ter algumas queixas, que você já começa a perceber que algo não está indo bem como ia antes. Então, vale a pena investigar. O Alzheimer a gente sabe que não tem cura, mas a gente tem como estar prevenindo os sinais que poderiam ser até piores. Exatamente. E você falou, não adianta só envelhecer, né? A gente tem que envelhecer com saúde. E na geriatria, além de diagnosticar e tratar doenças, a gente foca muito nessa parte de promoção, de prevenção, de rastrear doenças que, se a gente conseguir diagnosticar precocemente, a gente consegue tratar. Então, no envelhecimento saudável, né? E como eu falei, 40% dos fatores de risco de demência do Alzheimer, eles são modificáveis ao longo da vida. Então, se a gente começar a se preocupar lá no começo com alimentação, com atividade física, evitar o tabagismo, controlar problemas, por exemplo, hipertensão, diabetes, são doenças crônicas, mas tem controle, né? Outra coisa muito importante, terapias cognitivas, né? Treinos, exercícios de memória. Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que a gente tem que entender o cérebro como um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais ele fica forte. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende coisas novas, então, por exemplo, um idioma novo, um instrumento musical, você adquire novas habilidades, isso você consegue formar uma reserva cognitiva, né? Então, você consegue deixar o seu cérebro mais protegido para essas condições futuras, né, que podem impactar muito a sua funcionalidade e de toda a família, né? Com certeza. E assim, é preciso realmente a gente ter essa noção, né? E inclusive com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas a gente, essas queixas que começam a aparecer ou que muitas vezes não são perceptíveis, quem está tendo, né? Então, assim, muitas pessoas que convivem com os idosos em casa têm que observar esses sinais, porque às vezes a pessoa já está ali numa fase tão aguda do Alzheimer e não sabe. E é muito ruim, inclusive para a própria família, receber um diagnóstico como esse tardio, porque quem tem o Alzheimer e ao passar dos anos, o esquecimento vai aumentando ao ponto, inclusive, de não reconhecer os seus próprios familiares. E é uma tristeza para toda a família, para todo mundo, né, doutor? Com certeza. E com a avançada da doença, além do problema da memória, outras coisas vão aparecendo. Sim. Então, eu gosto também muito de comparar para os familiares com o desenvolvimento de uma criança, que cada fase ela vai ganhando uma habilidade nova, né? No Alzheimer, a gente tem o contrário, o inverso. Ele vai perdendo, o paciente com Alzheimer vai perdendo gradativamente suas funcionalidades e suas habilidades. Então, no estágio avançado da doença, o paciente, por exemplo, ele já tem dificuldade para se alimentar, ele não consegue mais comer pela boca, ele já não consegue mais sua higiene pessoal, ele precisa de alguém para dar banho, né? Ele começa a ter incontinência urinária, incontinência fecal, ele vai precisar do uso de fralda, ele pode ficar na fase aguda acamado, totalmente dependente, né? E aí a gente tem que olhar também, que eu acho que é uma mensagem importante, geralmente quem chega com um paciente, para mim, com uma demência já em fase avançada, esse cuidador, esse familiar que vem acompanhando, ele também tem um diagnóstico, que é o do estresse do cuidador, né? Porque ele tem toda aquela sobrecarga de cuidado com com esse paciente. Então, muitas vezes, ele já está saturado, sobrecarregado, isso traz prejuízo tanto para ele, como para a assistência do paciente com Alzheimer. Então, esse cuidador também tem que ser visto. Com certeza, e prevenir é sempre a melhor solução, né, doutor? Volta sempre aqui, tá bom? Vai ser um prazer. E o programa Canal Saúde de hoje fica por aqui, mas na próxima quinta-feira você já sabe, hein? Nosso encontro marcado a partir das 21h30. Só lembrando que no domingo tem reprise a partir das 15h30. Agradecer aí ao carinho da sua audiência. Olha meu look de hoje, mandar um abraço muito especial para toda a equipe lá da loja Lança Perfume. Tem no Teresina Shopping, tem no Shopping Rio Poti. E vocês estão sempre elogiando os looks que eu estou usando aqui no programa e sempre me perguntando também. Tenho encontrado algumas telespectadoras que dizem: Carlinha, eu ligo no Canal Saúde, vejo o seu look, já quero saber de que loja é. Então tá aí a dica para você. Aproveita e dá uma passadinha lá na Lança Perfume, mandar um beijo para a Olívia e para toda a equipe, porque elas já
toda semana já deixo separadinho um look para usar no programa e esse de hoje eu achei perfeito. Olha, gente, falando um pouquinho de moda, tá? Porque moda tem a ver com saúde também, tá? Quando a gente se sente bem, a nossa autoestima tá bem, a gente fica bem com a saúde. Eu tenho falado, inclusive, muito sobre isso aqui no programa com vocês, né? O quanto que é importante a nossa autoestima, o quanto é que é importante esse cuidado que a gente tem que ter com a gente, né? E a moda também influencia muito, tá? Então, para você que gosta de estar sempre na moda, que gosta de estar sempre vendo essas referências, eu tô sempre trazendo aqui para vocês também uma opção bem bacana de look para você, tá? Agradecer aí o carinho da sua audiência, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens. Não deixa de participar com a gente, deixando sua mensagem lá no nosso Instagram. Se você ainda não está seguindo a gente, por favor, segue aí, @canalsaúdemn, tá bom? Aproveita também e acompanha a reprise do nosso programa no domingo e também aproveita para estar aí antenada com a gente no nosso canal Meio Norte Mais. Você vai lá no YouTube e aí você se inscreve no canal e todas as vezes que a gente entrar no ar aqui, se você for lá e já deixar nas suas notificações, na hora que o programa entrar no ar, já avisa para você no seu smartphone para você ficar ligadinho aí sobre as principais notícias sobre saúde aqui no Brasil, no Piauí e no mundo, tá? Então é só você ficar ligado. Obrigada pelo carinho, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!